Eu vou começar quando eu era bastante jovem, da hora de 15 anos. Eu já tive 15 anos, viu? Vocês podem imaginar que não, né? Mas eu nasci numa cidade do interior de Bauru, do interior de São Paulo, Bauru, onde tinha um centro aviatório bastante importante, inclusive com um suíço foragido da Segunda Guerra Mundial, que começou a despertar na molecada que o cercava, que avião podia ser fabricado. Normalmente o jovem, um de vocês, todos vocês, já pensaram em ser pilotos de avião. Mas acho que poucos pensaram em fabricar aviões. E esse suíço teve a vara de condão de mostrar para nós as maravilhosas invenções que tinha dentro do avião. E nesse time estava eu próprio, Osíris Silva, e meu velho amigo, felizmente já falecido, Benedito César. E nós não nos conformávamos de ver que nós tínhamos Santos Dumont, um grande sábio que fez o primeiro voo do mais pesado que o ar, e que todos os aviões do Aeroclube eram importados. E a pergunta que nós fazíamos, inclusive para um professor de química que tínhamos do antigo ginásio, que era um fã incondicional de Santos Dumont, como que se explicava que nós tínhamos Santos Dumont, depois o Brasil tinha cruzado os braços, os americanos e os franceses ocuparam o mercado e fabricavam todos os aviões que estavam no Aeroclube de Bauru. E foi aí que nós, fazendo essa pergunta, e isso foi evoluindo nossa cabeça, e nós queríamos ser engenheiro aeronáutico, nós dois. Estou falando em 1945, olha, faz tempo, né? Mas não tinha escola de engenharia aeronáutica no Brasil. Nós escrevíamos cartas para as universidades americanas e elas mandavam aqueles catálogos bonitos oferecendo um curso com um tal de dólar que a gente nem sabia o que era. Quer dizer, imagine, naquela época as comunicações não eram nada como hoje. A gente sentava nos bancos da Avenida Rodrigues Alves, lá em Bauru, e ficava olhando para o futuro e dizendo, nós temos que ser engenheiro aeronáutico, como é que nós vamos conseguir isso? E nenhuma escola oferecia. E nós não sabíamos que, ao mesmo tempo, nessa época, 1945, 46, um coronel da Força Aérea dizia, o Brasil só vai fabricar avião se antes fabricar engenheiros e técnicos. Ele estava lutando para convencer a Força Aérea a criar o ITA, a primeira escola de engenharia aeronáutica que teria. E conseguiu isso em 1948. Em 1950, o ITA foi criado e começou a fabricar sementes necessárias para que o Brasil pudesse entrar nesse mercado de um produto complexo, técnico, cheio de tecnologia, como é o caso do avião. E foi assim que nós não sabíamos disso, porque as comunicações horizontais, pode imaginar, naquela época não era nada de hoje. E foi assim que nós, sentados num banco lá da Avenida Rodrigues Alves, no centro de Bauru, um dia um sargento do Exército ficou vendo aqueles dois moleques o tempo inteiro conversando ali sobre o futuro, aquela coisa toda, eles não sabiam isso, e foi perguntar o que nós estávamos discutindo. Então nós contamos para eles que queríamos ser engenheiros aeronáuticos, e ele perguntou, por que vocês não começam pela FAB? FAB? O que é isso? Ele, Força Aérea Brasileira. E nós não sabíamos exatamente o que era essa FAB, nem que era ser militar e coisa dessa natureza. E foi aí que nós fizemos o concurso para entrar para a FAB, como ponto de partida para poder estar envolvido com a aeronáutica. E foi aí, para entrar na FAB, fizemos o concurso nacional e, como todo mundo normal, primeiro concurso, vamos ao pau, não passamos. Mas aí nós vimos que o negócio era mais sério. E o próprio sargento que falou isso para nós, falou, olha, vocês vão ter que trabalhar muito, estudar muito, aprender muito para vocês poderem chegar onde vocês querem. Fizemos o nosso concurso de admissão. Em 1948, vestimos a farda de cadete do ar, eu não sabia como andar dentro dela, mas e ali começamos aquele nosso caminho de construir uma vida ligada ao avião. Em 1951, nós nos formamos como oficiais aviadores, começamos sendo oficiais aviadores, não sabíamos da existência do ITA, que tinha sido criado um ano antes, mas, infelizmente, o Zico, que era o meu companheiro de conversa, morreu num acidente aeronáutico que ocorreu em Santa Cruz, em 1955. E foi uma pena, porque
aquilo parecia que tinha esfacelado completamente aquele sonho nosso de tentar participar do processo de fabricação de aviões. De forma nenhuma nós pensávamos que um de nós pudéssemos liderar isso. A gente sabe que no empreendimento, a gente não sabe aonde vai chegar, mas o fato é que a gente tem que ter aquele objetivo lá para frente, porque sabendo onde quer chegar, ou pelo menos onde pretende chegar, o caminho que a gente escolhe para chegar lá fica mais fácil. Em 1958, 3 anos depois que o Zico tinha morrido, eu não pensava mais nesse assunto, porque faltava aquele diálogo fundamental que nós tínhamos de consolidado, mas foi numa madrugada, eu fazendo um voo com um amigo meu, descobri que que eu já preenchi as condições, se pedisse ao ministro da Aeronáutica autorização para prestar o concurso do ITA, se passasse no concurso do ITA, eu ganharia a bolsa da Força Aérea. E olha, foi impressionante, porque embora já mais tarde, eu estava com 28 anos nessa época, tive que estudar um bocado, competir com os alunos jovens, mas consegui e acabei me formando no ITA em 1962. Em 62, foi aí que, nesse momento, o diretor-geral do CTA, lá, que é em São José dos Campos, que é um centro de pesquisa da FAB, me convidou para continuar lá, formado agora engenheiro aeronáutico. Então, naquele momento, no instante que eu recebi o diploma de engenheiro do ITA, isso foi em dia 12 de dezembro de 1962, olhei para o diploma e disse, tenho a qualificação certa, estou no lugar certo, que era um centro de pesquisa da Força Aérea, tem que criar o momento certo. E aí começou a disparar a ideia de que poderia começar a comandar um processo de fabricação de aviões. O quadro era difícil. Desde o Santos Dumont, muitos tentaram. Gente boa, gente competente, mas não conseguiam ir à frente porque estava faltando algo no pensamento deles. O pensamento mercadológico. Não é fazer um avião porque o avião voou, uma grande realização tecnológica. É fazer um produto que satisfaça uma necessidade. Necessidade que, às vezes, até as pessoas não sabem. E foi aí que nós nos dedicamos. Era um time pequeno. Eu brincava que até que era um time que não podia dar certo, né, porque nós éramos 3 Silvas e um Silveira, né? E o pessoal que Silvio Silveira pacota bacalhau, faz azeite, essas coisas dessa natureza, mas não faz avião, né? Zé da Silva não tem jeito. Mas se juntou ao nosso grupo um francês, foragido da França por negócio de imposto de renda, que era um projetista de avião, e tinha um nome pomposo chamado Max Rost. Olha que coisa séria. Então, pessoal, Max Rost faz avião, Zé da Silva negativo. Então, e nós pusemos o Max Rost no nosso frontispipe, na frente da gente, para gerar credibilidade. E foi aí que surgiu uma ideia importante. Os jatos começaram a entrar em serviço e, por acaso, num trabalho que nós estávamos executando para o Estado-Maior da Aeronáutica, nós vimos que, em 1957, o Brasil tinha 350 cidades atendidas pelo transporte aéreo. Em 1965, quando nós estamos com as ideias bem avançadas a respeito disso, nós tínhamos apenas 45 cidades. Quer dizer, caiu de 350 para 45. E aí nós olhamos, por quê? O que foi que houve? Compreendemos que os jatos, precisando de pistas melhores, mais de infraestrutura, coisa dessa natureza, estavam fugindo das pequenas e médias cidades. Aí criamos uma pergunta fundamental. E essa pergunta preside a estratégia da Embraer até esse presente momento. As pequenas e médias cidades do futuro não vão dispor do serviço de transporte aéreo? A resposta óbvia é claro, claro que vai. E aí, com que avião? Aí começamos a olhar, não tinha nenhuma fábrica do mundo fabricando aviões pequenos que pudessem satisfazer os requisitos de transporte aéreo e operar de uma forma bem resumida em relação aos grandes jatos que absorviam cada vez mais pessoas. Das revistas que nós líamos, porque não tinha internet, não tinha nada disso, nós começamos a ver que não tinha nenhum fabricante interessado nisso. E nos lançamos com a ideia de criar um avião pequeno,
um avião que pudesse pousar em pistas não pavimentadas, adaptadas às pequenas cidades e tudo isso. Nós, brasileiros, em geral, quando a gente começa qualquer coisa, parece uma turma do deixa disso, né? E a turma do deixa disso diz, poxa, mas se ninguém está fabricando esse avião, por que vocês vão fabricar? A gente discutia, mas espera aí, você quer que a gente comece logo com uma concorrência? Ao contrário, nós queremos entrar num negócio onde não haja concorrência. E foi com essa ideia que conseguimos, lutando bastante, mesmo com dificuldade, conseguimos que o então ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, assinasse uma autorização para a gente usar as instalações do CTA lá em São José dos Campos para fazer uma demonstração desse conceito, quer dizer, fazer um protótipo de um avião que dissesse que isso seria possível. Foi tudo sem recursos, foi muito difícil, ninguém acreditava, inclusive até eu fiquei muito contente porque os estrangeiros que visitavam o Brasil falavam com o ministro, diziam que o nosso projeto era uma besteira enorme, e eu ficava contente com isso, porque eu falei, se o presidente da Boeing diz que o projeto é uma besteira, e nós tivermos êxito, evidentemente a Boeing não vai ser a nossa concorrente, né? Quer dizer, então, estimulados por essa, a gente procurava ver em cada crítica um estímulo, né? Para avançar nessa direção. E aí foi que caminhamos para frente e fizemos o nosso avião. Olha, foi impressionante. São José dos Campos teve um espanto quando o avião voou. Nós éramos chamados, como o Tiago colocou aqui, como os loucos, né? Quer dizer, os caras do outro lado da Dutra, porque a Dutra cortava a cidade naquela época. E aí surgiu em São José, de repente, no dia 22 de outubro de 1968, correu pela cidade, os caras do outro lado da Dutra fizeram um avião que decolou. Olha aí, que um espanto generalizado. E o espanto foi muito maior quando o avião pousou. Aí a pessoa disse, puxa, fizeram um avião que decola e pousa, que coisa séria, né? E nós continuando ali, e o pessoal achava bem para que servia o avião. Nós sabíamos para que ele ia servir. Ocupava um espaço do mercado, não existia transporte aéreo regional naquela época, e nós estávamos imaginando um serviço de transporte aéreo regional que estaria no mundo inteiro, que hoje efetivamente está. E aí foi a luta para a produção. A Endeavor sabe muito bem disso, como é difícil no Brasil conseguir alguém que queira casar conosco no risco de dar um passo e a perna aguentar. Quer dizer, a gente sabe que o empreendimento ele é amigo integrante, não sei se convive bem, mas com o risco de poder não dar certo. Primeiro item foi, vamos entregar esse projeto para uma empresa existente. Nenhuma topou. Segunda alternativa que nós buscamos, penosa, foi de levantar capitais para fabricar avião no Brasil. Nós morremos em abril de 1969, 6 meses depois que o avião tinha voado, quando o empresário aqui de São Paulo falou, se o senhor pensa que nós vamos colocar um cruzeiro, que era a moeda nossa da época, num avião de projeto nacional, o senhor está redondamente enganado. Bom, eu não sabia que nós estávamos perante um problema geométrico, né? Puxa vida, redondamente enganado, né? Mas, olha, o fato é que o nosso avião tinha voado e tinha uma senhora no dia do voo, dessa foto que aparece aí, olhando para o avião, ela bateu no meu braço, precisava ser tão feio? Ela perguntava, né? Mas, enfim, o avião tinha voado, o empresário tinha dito negativo, e aí nós ofereceram o capital estrangeiro, e nós não queríamos capital estrangeiro de jeito nenhum, porque nós queríamos a propriedade intelectual, o nosso projeto tinha que ser internacional. O mercado interno brasileiro não justificava uma empresa das dimensões da Embraer, nós tínhamos que partir de cara para o mercado internacional. Veja que era isso que o Tiago falou de pensar grande. Olha, nós pensamos enorme, não foi nem pensando grande, né? E foi aí, então, que, fechadas todas as portas, nós descobrimos que tinha uma lei da reforma administrativa que permitia criar uma companhia com participação privada e estatal, uma sociedade de economia mista. O primeiro contato foi que o ministro da Aeronáutica disse, governo não fabrica avião, quem fabrica avião é o setor privado e nós temos que ajudar. Bonita frase, né? Mas não tinha sido possível.
Mas continuamos lutando, mas na realidade nós passamos, olha, diria, do dia 19 de abril, aliás, perdão, do dia 5 de abril, que esse empresário disse que nós somos redondamente enganados, até o dia 19 de abril, nós ficamos olhando sem saber exatamente o que fazer. Acho que todos nós, inclusive vocês, ou já tiveram no passado, ou vão ter ainda, um negócio que, dentro de um problema enorme que tem pela frente, de repente surge um negócio de sorte, que muda tudo, troca tudo. E nós tivemos dia de sorte. Foi o dia 19 de abril de 1969, quando, aliás, foi dia 27 de abril, foi um pouquinho mais tarde, o controlador de tráfego de São José dos Campos, nós estávamos trabalhando num domingo de manhã, quando ele nos telefonou dizendo que o presidente da República estava voando para Guaratinguetá, uma cidade lá perto de São José, estava fechada com nevoeiro, e que o avião do presidente ia ser desviado para a nossa cidade. Domingo, 7h30 da manhã, não tinha encontrado nenhuma autoridade para receber o presidente da República. E de chofre ele me perguntou se eu poderia receber o presidente da República. Pode imaginar, eu quase comi o telefone, né? Porque poxa vida, naquela época, se eu pedisse para falar com o presidente da República, de jeito nenhum. Domingo de manhã, um cara perguntou se eu podia receber o presidente da República. Eu podia ter dito, negativo, eu estou trabalhando, não vou esse cara me atrapalhar. Mas não foi isso, não. Eu me preparei com toda a velocidade que podia, usando todo aquele conhecimento que tinha desenvolvido nos papos com os empresários e tudo aquilo, para fazer a maior lavagem cerebral da minha vida na cabeça do presidente, para mudar a política governamental, para permitir criar uma sociedade de economia mista, com capital privado, capital governamental, para que a gente pudesse lançar o nosso projeto. Olha, meus amigos, impressionante, o presidente acreditou. Nós chutamos a Embraer de hoje. Não tinha nenhuma base. Nosso hangar parecia mais uma fábrica de móveis do que uma fábrica, um negócio que tinha que fabricar do avião. Não impressionava de jeito nenhum. E chegamos dizendo para o presidente que íamos fabricar aviões de todos os tipos, vender para o mundo inteiro, invertendo o balanço de comércio exterior do Brasil, quer dizer, de importador de aviões, passar para ser exportador de aviões. O presidente acreditou, pode imaginar um negócio desse? Bom, e foi aí então que ele convocou uma reunião em junho de 1969, e dessa reunião saiu o nome Embraer pela primeira vez, Empresa Brasileira de Aeronáutica, Sociedade Anônima, e a presidência dessa empresa sobrou para mim. Embora meus protestos, porque eu era nessa época tenente-coronel da Força Aérea, não tinha a menor experiência industrial, e de repente o ministro disse, olha, você me fez comer muita sopa de pedra, você é um chato de galocha, de modo que você vai presidir a Embraer, vai embora e não discute. E aí eu não discuti, tipo, afinal eu era tenente-coronel, ele era brigadeiro, né? Juízo eu tinha que ter, né? Então, foi aí então que assumi a presidência da Embraer, e que ela foi criada em 69, e a partir de 2 de janeiro de 1970 começamos a trabalhar. Tínhamos que ter estratégia, olhar para o futuro. O que nós queríamos? Produtos originais nossos, marca brasileira, que pudesse varrer o mercado internacional. Tinha que trabalhar para conceber as tecnologias necessárias, estabelecer as parcerias que fossem fundamentais, investimento em educação, formar pessoal. São José, naquela época, a economia era arroz e leite. Plantador de arroz e ordenhador de vaca tinha que ser transformado em fabricante de avião. Pedimos à Federação das Indústrias em São Paulo, criou-se um Senai lá em São José dos Campos para o pessoal começar a aprender, e foi assim que nós começamos. O avião feio se transformou no Bandeirantes, foi o primeiro avião que nós lançamos, não teve grande sucesso no Brasil, porque o brasileiro era sofisticado, acostumado com o caviar da Varig, que ela oferecia nos voos internacionais, não ia voar num avião barulhento, quente, pequeno, coisa desse tipo. Mas nos Estados Unidos, esse avião estourou a boca do balão. Começamos a entrar no maior mercado do mundo com sucesso, porque o mesmo fenômeno que nós tínhamos observado no Brasil estava acontecendo nos Estados Unidos.
As grandes linhas aéreas estavam fugindo das pequenas e médias cidades. E, de repente, nós chegamos com um avião prontinho para que eles pudessem usar nas pequenas cidades. E, a partir daí, começamos a conquistar o mercado internacional, que era o nosso objetivo. O Ministério da Agricultura encomendou de nós um avião agrícola, está sendo feito até hoje. Hoje estamos exportando esse avião para 17 países. A FAB nos ajudou enormemente, comprou esses aviões. A Embraer tinha 5 meses de idade, fizemos um acordo com os italianos para produzir o avião de treinamento, mas aí esse avião de treinamento a jato, a FAB comprou, e olha só que coisa impressionante, o que se chama de confiança. A FAB contratou esse avião, o valor de hoje, não daquele contrato da época, o valor de hoje era um contrato de $1 bilhão, nos deu 30% de pré-pagamento 5 meses depois de criação da Embraer, para ver a confiança do investidor onde acredita efetivamente no empreendimento. Criamos empresa de vendas, começamos a assumir a venda dos nossos aviões. Nós não fizemos nada com representantes, quer dizer, nós próprios vendemos os nossos aviões. A Embraer hoje é uma multinacional que está em todos os países do mundo, com brasileiros vendendo aviões, coisa que um senador, outro dia, num dia que nós estamos conversando com ele disse que não era possível imaginar que brasileiros pudessem vender aviões para americanos. É uma pena que ele tenha morrido, porque ele ia ficar assustado de ver a quantidade de aviões que nós estamos vendendo nos Estados Unidos, fabricados por brasileiros e vendidos por brasileiros. Fizemos um avião de executivo. A França comprou um bocado desses aviões como uma compensação da negociação do Brasil para comprar os aviões supersônicos. Entramos com o Brasília. O Brasília é um avião pressurizado, até hoje tem muitos voando no mundo. Fizemos o Tucano, que até a FAB não acreditava que nós pudéssemos fazer um avião de treinamento militar que prestasse, e realmente fizemos o Tucano, e hoje se transformou no melhor avião de treinamento que está no mercado atualmente. Hoje ele treina o pessoal da Força Aérea Inglesa, da RAF, Força Aérea Francesa, Força Aérea Grega. Nós estamos com 20 forças aéreas do mundo usando o Tucano, inclusive o Brasil. Fizemos um acordo com os italianos, depois do acordo do primeiro avião, e foi muito bom, porque as meninas de São José dos Campos acabaram casando com os italianos, eles ficaram lá, não voltaram mais, nós tivemos uma assistência técnica permanente, né? Com a crise de 1990, a Embraer entrou numa crise, e aí eu corri o risco de propor a privatização da companhia, porque a legislação estava muito complicada. Fizeram meu enterro simbólico, o sindicato lá de São José dos Campos. Eu sou exumado, viu? Eu fui o cara que viu o meu próprio caixão. E o sindicato brigou contra a privatização, mas o fato é que precisava privatizar para simplificar a vida da Embraer. E nós conseguimos, durante o período de privatização, fizemos o projeto desse avião. Vocês podem imaginar, são projetos complexos de aviões e tudo isso, quer dizer, exige motivação, esforço, tudo isso. E esse avião foi um sucesso internacional. Quando a Embraer entrou no mercado, empresa privada, com esse avião, estourou realmente. Hoje nós temos aviões voando em 90 países do mundo, e o mundo sabe hoje que o Brasil é um dos grandes fabricantes de aviões do mundo. Quer dizer, veja que ideias relativamente simples podem levar ao êxito. A Embraer, já privatizada, produziu esses 4 aviões. Desses 4 aviões, imagine, ela tem ordens hoje fechadas de $15 bilhões, que permite a empresa entregar avião nos próximos 3 anos. É um número que eu jamais poderia imaginar que um dia eu poderia dizer isso em público e ninguém desse risada, né? Quer dizer, coisa dessa natureza, realmente é impressionante. Recentemente, a Embraer lançou uma linha de 6 jatos executivos. E olha que boa notícia, o ano passado a Embraer bateu o recorde mundial de entregas de aviões executivos, independentes das empresas como Learjet, Cessna e todas essas companhias no mercado mundial estão vendendo aviões.
A FAB encomendou agora da Embraer um cargueiro militar que vai ter um bom sucesso e pode servir de base para avião de maior porte, o que significa que talvez, lá para o futuro, dentro de uns 5, 10 anos, a nossa Embraer vai estar mordendo as pernas da Boeing e da Airbus. E certamente com sucesso, porque muitas das empresas que tentaram competir conosco no mercado internacional, na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, não conseguiram. O ambiente competitivo hoje é sério. E agora o próximo passo é um avião supersônico para a Força Aérea. Quem sabe a gente pensar em avião supersônico para o transporte mundial. E isso tudo, o DNA desse negócio está em fabricação para continuar no processo de empreendimento e de jogar as coisas para frente. Com isso, nós criamos realmente uma multinacional. Nós estamos com empresas no mundo inteiro, subsidiárias, que estão fazendo o trabalho de venda, de peça de reposição, assistência técnica, toda essa árvore que fica embaixo de uma operação aeronáutica. De modo que eu diria para vocês, meus amigos, nós temos resposta para desenvolvimento. É aquilo que o Tiago colocou aqui, pensem grande. Quer dizer, não fiquem como cidadão de segunda classe achando que o hemisfério norte vai resolver os problemas que nós precisamos. Quer dizer, se nós tivermos problemas para resolver, nós podemos encontrar solução e abrir oportunidade de empregos. A Embraer hoje emprega diretamente 17 mil pessoas. Só na área de São José dos Campos tem mais ou menos umas 40 mil pessoas, empresa subsidiária, fabricando componentes, equipamentos para os nossos aviões. Temos 2 mil empregos nas nossas empresas do exterior. E a ideia sempre é como avião. Eu brinco sempre dizendo que avião não pode ser visto nariz para baixo, sempre nariz para cima, quer dizer, sempre na direção de crescer. E nós temos que passar por esse período de educação, inovação e empreendedorismo. E nós temos que acreditar que isso possa acontecer. Trabalhar, nos graduarmos, irmos para a escola, educação continuada, fazer tudo o que seja necessário para que, com a competência necessária, possamos enfrentar a competência mundial, que não é pequena. E todos nós podemos nutrir sonhos. Eu acho que não é dizer o seguinte, não, eu imagino fabricar um negócio dessa natureza tal, e achar que outros possam fazer. Não, a gente assumir efetivamente a resposta disso e ser ousado o suficiente no sentido de caminhar. É claro que se a gente tiver uma cooperação da sociedade, do governo, coisa dessa natureza, as coisas ficam bastante mais simples. E temos que aproveitar as oportunidades, o tempo inteiro ficar mais martelando, aprendendo, pensando, criando, empreendendo e realizando. E de modo que, não estou falando que os empreendedores sejam só os que fazem grandes empreendimentos, uma multinacional, como foi o nosso caso, mas empreender no próprio negócio, criar valor para o trabalho que nós fazemos, dentro da própria empresa, e onde nós estivermos trabalhando, nós sermos sempre um contribuinte para a inovação, para a coisa nova que efetivamente possa ajudar a gente a vencer. Temos que vencer essa falha de confiança. O brasileiro não tem muita confiança em si. Eu diria, tenho confiança, porque meu processo de confiança, de criação básica de que cada empregado nosso era melhor do que o empregado da Boeing, era difícil enfiar isso na cabeça das pessoas. Mas hoje, se vocês encontrarem um colaborador da Embraer em qualquer lugar, vai ver um sujeito orgulhoso, um sujeito que sabe o quanto ele vale. E isso não é presunção, não é coisa nenhuma, é algo que é muito bom para que possa crescer. E a cultura de sucesso. Nós vemos a nossa mídia e só critica, a gente pega um jornal brasileiro, se enrolar, pode até pingar sangue, coisa dessa natureza, mas não entre nisso. Quer dizer, vamos fazer uma cultura de sucesso. Se um amigo do nosso consegue alguma coisa nova, palmas para eles. Quer dizer, o sucesso, a contaminação do sucesso cria uma aura positiva que pode criar diferenças bastante grandes. E cada um de nós pode ser um empreendedor como um centro gerador de riquezas. Isso é possível e nós podemos participar porque a sociedade é aberta hoje com todos
produtos do mundo todo, indo para o mundo todo, nós temos que ser determinados, lutarmos, mantendo a coragem para inovar e prosperar. Eu diria que o Brasil tem esperado demais. Num futuro próximo, eu acho que nós poderíamos mudar esse país por essa mudança de atitude. Vou dar um exemplo bem claro que aconteceu recentemente, né? Acho que todos vão concordar comigo que há 5 ou 6 anos atrás nós não sabíamos que precisavam de um iPhone e de um iPad ou coisa dessa natureza. O Steve Jobs pensou nisso lá no passado. E nós não sabíamos que nós tínhamos necessidade disso. Ele criou uma solução de uma coisa que nós não sabíamos que precisávamos. E olha que coisa impressionante, mais de 100 milhões de iPads foram vendidos. Olha que coisa extraordinária, o que significa a cabeça humana trabalhando e tentando preencher necessidades que a gente nem consegue identificar. Essa é uma frase que me acompanhou a minha vida inteira. Vi essa frase pela primeira vez numa vitrine, numa loja lá em Bauru, minha terra natal. O dono da loja colocou essa frase: aqueles que não pararam, avançaram tanto que jamais poderão ser alcançados. De modo que, terminando, meus amigos, não parem. Não parem, avancem sempre, acreditando que vocês podem ser melhores. E, tentando avançar, não desistam nunca. Muito obrigado.